Hoje, a semana que vem, inicia-se a nossa semana de oração, e eu gostaria de falar hoje um pouco de oração. A palavra oração, ela pode ter alguns significados, dependendo do contexto, né? No contexto gramatical, ela é a menor unidade de sentido completo de uma língua, composta por sujeito e predicado. É basicamente uma frase que expressa uma ideia completa. Por exemplo, o gato dorme. É uma oração. No contexto religioso, oração é um ato de comunicação com uma divindade, em que uma pessoa expressa suas crenças, sentimentos, pedidos, agradecimentos ou louvores. Pode ser feita individualmente ou em grupo, e pode seguir uma estrutura específica ou ser espontânea. E, claro, como eu não sou professor de português, vamos focar na questão da oração. Para mim, existem três tipos de oração: uma oração que dá vitória, uma oração que salva e uma oração que perdoa. Para exemplificar aqui a oração que dá vitória, eu quero ler 1 Samuel 1, do 11 ao 17. E ela fez um voto e disse: Ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentardes para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e não esqueceres da sua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, eu, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre sua cabeça. E sucedeu que, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Ora, Ana falava em seu coração. Somente os seus lábios se moviam, mas a voz não era ouvida. Por isso ele pensou que ela estivesse ébria. E Eli disse a ela: Por quanto tempo ficarás ébria? Afasta de ti o teu vinho. E Ana respondeu e disse: Não, meu senhor. Sou uma mulher de espírito pesaroso. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Não consideres a tua serva como uma filha de Belial, pois da profusão da minha queixa e angústia tenho falado até aqui. Então Eli respondeu e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizestes. Amém. Deus amado, eu te peço que nesse momento, Senhor, cada pessoa que está acompanhando essa palavra agora e que um dia virá acompanhar essa palavra, Senhor, que ela seja tocada a sempre te buscar em oração. O Senhor reage às nossas ações. O Senhor espera que nós peçamos o que é o melhor para a gente, e o Senhor filtra o que é o melhor. Que a nossa oração seja sincera, não só hoje, mas na semana que vem, que serão, se você contar os 2 domingos, 8 cultos seguidos. 8 cultos seguidos te buscando, Senhor, pelo menos 1 hora por dia. Isso é pouco. O certo é nós estamos o dia inteiro te buscando, refletindo dia e noite em tua palavra. Mas, Senhor, que o nosso tempo seja um tempo de qualidade. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Irmãos, presente, passado e futuro é um conceito para nós que somos humanos. Para Deus não existe essa divisão, como é dito em Hebreus 8:13, que fala assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. No Salmo 90, versículo 2, ele fala assim: Antes que os montes fossem gerados, ou que tu formastes a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, tu és Deus. Ou seja, o nosso Deus não cabe nem em uma eternidade. Tem que ter mais de uma eternidade para que ele caiba. Então, é claro que ele sabia que Samuel seria juiz. Ele sabia o que aconteceria.
E eu não estou dizendo aqui, irmãos, que cada passo nosso é definido por Deus, porque senão nós seríamos umas marionetes nas mãos de Deus. Ou porque isso nos daria a seguinte desculpa, né? Ah, eu pequei. Ah, mas foi Deus que permitiu. Espera aí. Você não solta um pequei, graças a Deus. Deus não peca e ele não faz você pecar, né? Voltando para Ana. Ela comoveu Deus. A sua oração chegou a ele. As suas lágrimas, eu creio que elas foram recolhidas por um anjo e levadas a ele num frasco, assim como está escrito em Salmo 56, 8. Tu contas minhas perambulações, põe as lágrimas, põe as minhas lágrimas no teu frasco. Não estão elas no teu livro? Nós estamos aqui hoje, no dia 20 de fevereiro de 2025, numa live falando sobre orações. E a pergunta é: por que precisamos orar? Não seria perda de tempo, já que no Salmo 139:4, na versão da Aline Barros, fala: ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já conheces, Senhor. Sabe aquela criança que vem falar algo para você pela 39ª vez? A mesma coisa? Então, Ana, quando ela foi orar, ela cumpriu o propósito, irmãos, que nós temos que ter com Deus, que é não desistir até a gente receber. Ele sabe, antes da gente abrir a boca, o que a gente vai pedir. Ele sabe o que nós precisamos. São duas pontas. Para fazer um tripé, que é o que dá suporte, que nem aquele tripé lá da igreja que eu uso para filmagem, é a nossa oração. A nossa oração é a terceira perna que nos suporta. Então, você tem a nossa oração, você tem Deus sabe antes da gente pedir, e Deus sabe melhor do que a gente o que a gente precisa. É esse tripé que vai nos manter em pé. E alguns exemplos na prática são, por exemplo, Isaac. Isaac orou por 20 anos aproximadamente para ser pai. Quer dizer que se ele orasse 19 anos, 11 meses e 29 dias, teria acontecido? Teria acontecido. Mas Isaac, ele não tinha noção do tempo de oração que era necessária. O que ele tinha noção era que o pai dele seria pai de grandes nações. E se o pai dele seria pai de grandes nações, ele sabia, logicamente, que ele teria uma função importante nesse processo, porque ia passar por ele também. Outro exemplo é a história da viúva, que eu achei um ótimo título para colocar aqui, das pesquisas que eu fiz. Que o título é assim: A Parábola do Juiz Iníquo. Né? Iníquo quer dizer injusto, perverso ou maldoso. E da viúva persistente. Ou seja, uma pessoa perversa versus uma pessoa persistente. Se nós formos para Lucas 18, nos versículos 4 e 5, eles falam assim: E por algum tempo ele não quis, mas depois ele disse consigo: Ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me incomoda, vou vingá-la, para que ela não continue a vir me cansar. Um outro exemplo está em Êxodo 17, 11, 13. E esse eu gosto muito. E aconteceu que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. E quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Mas as mãos de Moisés estavam pesadas. E tomaram uma pedra e a colocaram debaixo dele. E ele assentou-se nela. E Arão e Ur apoiaram suas mãos, um de um lado e outro do outro lado. E suas mãos ficaram firmes, até que o sol se pôs. E Josué derrotou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Quantas vezes nós estamos com as mãos abaixadas porque nós não temos forças?
Sendo que se no domingo, ou aqui mesmo, se você abrir, né? Eu estou com a tela pequena porque eu estou usando o computador para poder ler. Mas se você tiver no celular e você passar tanto para a esquerda quanto para a direita, você vai ver irmãos aqui. Você está vendo Arões, e você está vendo Urs. Para que carregar o fardo sozinho? O fardo de Jesus é leve. Ele já tomou para si as nossas dores. E o pouco que nós temos, nós não precisamos carregar sozinhos. Não é para fazer post no Instagram, videozinho no TikTok. Você está passando. Mas procurar homens e mulheres de Deus que vão ajudar a manter as suas mãos levantadas. E aí, juntos, nós vamos derrotar Amaleque. Todos nós, irmãos, reconhecemos que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Né? Na versão que eu faço, que é a King James, está escrito assim, Tiago 5,10. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Nós temos aqui, que eu acabei de ler, uma passagem de um caso onde um líder, que é Moisés, ordenou a Josué que fosse à guerra. E ele ficaria orando. E assim foi. Só que se ele estivesse sozinho, não ia dar, que é o que eu estou falando. A vitória não seria do povo de Israel, através de Josué. Porque, como homem, imagina, Moisés devia ter uns 100 anos, mais ou menos. E as forças dele eram limitadas. Arão e Uri estavam juntos para isso. E aí eu não estou falando questão de idade, aqui eu estou falando o que nós passamos no dia a dia. A gente não precisa carregar um fardo sozinho. Nós tivemos irmãos que nos deixaram há 10, 15 dias, porque eles tentaram carregar sozinhos. Eu me lembro, essa época, o ano passado, a Sandra estava alguns dias fora de casa, nós estávamos com um problema aqui em casa, eu não pensei duas vezes, catei o telefone, presbítero, tu ainda tem uma cesta aí? Em menos de meia hora, o presbítero estava tocando meu interfone. Eu não carreguei sozinho. Só que se a gente achar, é, é, sabe, é a mesma coisa que você bater o dedinho do pé direito na quina, entendeu? E achar que pode suportar a dor sem soltar um grito. Você tem o direito de gritar, porque você está passando um momento de dor. Você tem como falar, entendeu? Vamos pegar Josué. Vamos para o livro de Josué. No capítulo 10, do 12 ao 14, ele fez o sol parar com a sua oração. Tem momentos que nós estamos fortes, que nós conseguimos. Mas tem momentos que nós temos que ter essa noção que quando não estamos mais aguentando, de pedir ajuda. Josué 10, 12 fala assim: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus diante dos filhos de Israel. E disse ele diante de Israel: Sol, fica tu imóvel sobre Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol permaneceu imóvel, e a lua se deteve, até que o povo tivesse se vingado de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jazer? Assim o sol permaneceu imóvel no meio do céu, e não se apressou a se pôr por quase um dia inteiro. E não houve dia como aquele antes ou depois em que o Senhor atentou para a voz de um homem, pois o Senhor lutou por Israel. E só uma curiosidade, há mais ou menos uns 5, 6 anos, os cientistas estavam tendo um lapso de tempo de quase um dia, que eles não conseguiam descobrir o que era. E era exatamente esse tempo em Josué. Ou seja, a ciência provou mais uma vez a Bíblia.
Agora vamos a alguns exemplos de oração que perdoa. Mateus 9, do 2 ao 7. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico, deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. E eis que alguns dos escribas disseram consigo: Este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a tua casa. Jesus ele foi impactado pela fé daquelas 4 pessoas que tiraram o telhado da casa onde ele estava. Eu acho que o único que não gostou ali foi o dono da casa. É, ele estava, né? Desceram a cama, porque eles não conseguiam chegar entrando, nem pela porta e nem pela janela. Irmãos, não é preciso um grande número de pessoas para chamar a atenção de Deus. E sim, o que essas pessoas fazem para chegar mais perto de Deus. Tem uma frase que fala assim: temo mais um homem de joelhos dobrados do que um exército. Aí tem uma dúvida aqui, porque geralmente ele é atribuída à Rainha Vitória da Inglaterra, né? Ela reinou por 67 anos, mais ou menos de 1830 até 1903, 1905. Foram 67 anos. Outras pessoas colocam essa frase na boca do pastor escocês John Knox, ou do pastor batista Charles Spurgeon. Mas, independente, né? Essa é uma frase que, mesmo que não saiu da boca de nenhuma dessas 3 pessoas, ela reflete o pensamento que existe no inferno. Eu oro, e eu creio que a maioria dos irmãos ora, para que a igreja cresça em número de pessoas. Né? Nem que for para salvar aquela pessoa que é da nossa família e que não vai na igreja. Aqui eu tenho um exemplo na minha casa. E em todas as famílias que frequentam a igreja, eu acho que tem pelo menos uma pessoa que não frequenta. Então, se nós conseguimos trazer essas pessoas, a igreja cresce em número de pessoas. Né? E aí, Jesus, ele ficou impactado? Ficou. E aí, o que a gente tem que pensar é o seguinte: Jesus se impressionou não com aquele grande grupo que estava lá, ouvindo. Ele não estava impactado, ele estava ensinando, mas ele se impactou com um grupo pequeno. Então, irmãos, o crescimento que o nosso ministério terá, eu creio, principalmente depois da profecia do bispo, vai ser passos firmes. Não vai ser algo que vai crescer muito rápido para depois diminuir muito rápido. Vai crescer aos poucos. Quando você está na academia, quando você faz regime, você se esforça para perder a gordura, então você está diminuindo. Para aí você ter massa magra, aí você volta a crescer. Mas esse crescimento da massa magra é um crescimento sólido, não é aquela coisa flácida da barriguinha de chope. E agora vamos para as orações que salvam. As orações da igreja salvaram Pedro na prisão em Atos 12, 12. E ele, considerando isso, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E aí é engraçado porque uma menina foi abrir a porta. A menina abriu, viu que era ele, eu acho que ela fechou a porta de novo, né? Voltou, falou: é o Pedro. E aí, irmãos, estava todo mundo orando para que Pedro fosse libertado.
E aí vem uma menina e fala: Pedro está aqui. Qual foi a reação dos irmãos? Duvidaram. De que adianta? Você ora, você crê, na hora que a benção vem, você não acredita. O rei Davi, no Salmo 5, 11 e 12, ele mostra a sua confiança no livramento de Deus, desde que se ore. Salmo 5, 11. Mas que todos aqueles que põem sua confiança em ti se regozijem, que eles sempre gritem de alegria, porque tu os defendes, e que também aqueles que amam o teu nome se alegrem em ti. Porque tu, Senhor, abençoarás ao justo, com favor, tu circundá-lo-ás como um escudo. O que foi o Pentecostes, se não uma reunião de oração? Nós, enquanto grupo, se nós tivermos o mesmo objetivo deles, por que nós não podemos alcançar o mesmo resultado? É aquela frase que eu falei um pouco antes. O diabo ele não teme uma igreja grande. Não adianta você ter um templo que cabe 10 mil pessoas. O diabo teme uma grande igreja. E tem uma diferença sutil aí. Não são só as palavras que estão invertidas. Ao nos fortalecermos e fazemos com que a palavra de Deus se mostre verdadeira através das nossas atitudes, nós não precisamos nem mais abrir a boca para pregar. E para encerrar, eu quero falar das diferenças entre oração, clamor e súplica. Todas são orações, mas as situações da nossa alma e dos nossos desejos fazem com que ela tome algum desses caminhos. A oração. A definição de oração é o ato geral de comunicação com uma divindade. Pode incluir adoração, agradecimento, confissão e pedido. O exemplo clássico é a oração do Pai Nosso, né? Que está em Mateus 6, e eu vou falar o pedaço do 9 ao 13. Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Um clamor. Clamor é um pedido intenso, é um pedido fervoroso, geralmente usado em momentos de grande necessidade ou de desespero. Eu peguei como exemplo aqui o cego Bartimeu, em Marcos 10, do 46 ao 48, que fala assim: E eles chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, é um grande número de pessoas. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que ele se calasse. E ele se calou? Não. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por último, a súplica. A súplica é um pedido humilde e sincero. Pode ser visto como uma oração de petição, mas com uma conotação de submissão e humildade. Aí eu retorno para Samuel, 1 Samuel 1, só que apenas os versículos 10 e 11. E ele estava em amargura de alma, e orava ao Senhor e chorava sobejantemente. E ela fez um voto e disse: Ó Senhor dos Exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à sua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça. Esse foi o esquenta, irmãos, da semana de oração.
da semana que vem, que eu creio que vai ser uma semana de oração diferenciada, porque nós vamos entrar com um conhecimento um pouquinho melhor do que é a oração. Bem, agradeço a oportunidade e passo para a irmã Valéria. Em nome de Jesus. Mas o Senhor